Salve, meus amigos, queridos e amados amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe nosso dia, nossa semana. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens que vocês têm me enviado. São bênçãos na minha vida. Renova cada dia meus ânimos. Muito bom quando eu levanto de 3 horas da manhã, vejo as mensagens que vocês deixaram na noite anterior e as mensagens que vão entrando também, não somente aqui do Brasil, tem pessoas de outros países também. Eu não entendo o idioma inglês, eu consigo enviar a mensagem, eu traduzo. Não estou dando conta de traduzir do inglês para o português, mas são bênçãos que eles enviam mensagem. Isso me enche de gratidão a vocês, meu Deus. Então agradeço desde já, deixo meu abraço a todos vocês. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença. Obrigado pela tua misericórdia, Pai. Obrigado pela família que tu me deu. Obrigado por cada amigo, Pai, que está comigo nas redes sociais. São bênçãos que o Senhor te colocou na minha família. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância que eu fiz, que eu possa ver que agradou o Senhor. Perdoa-me, Pai. Eu sou um pecador, perdoa da minha casa. Nós sabemos que nós entristecemos o Senhor pelas nossas faltas, Pai. Tem misericórdia da nossa alma, nos livra da prisão do nosso corpo, Pai. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora, fala conosco, Pai, no Salmo 145, versículo 3 e 4. Também, Pai, no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Marcos, no capítulo 8. Não sei o que eu quero ouvir, nem o que eu quero falar, mas o que eu Espírito falar conosco. Que seja para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, estamos terminando o Salmo. Salmo 145, 3 e 4 diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a tua obra a outra geração, e anunciará as tuas prazes, as tuas proezas. Irmãos, grande é o Senhor e muito digno de louvor. O amor do Senhor é muito grande, a força do Senhor, a proteção do Senhor, a grandeza do Senhor é tão grande que Ele é muito digno de nosso louvor, nossa adoração, pela grandeza, pelo amor que Ele tem demonstrado a nós. Não devemos louvar o Senhor porque Ele fez ou porque Ele fará na nossa vida, mas porque Ele é Deus, Ele é santo. O salmista continua: uma geração louvará a outra geração a grandeza do Senhor. Uma geração honrará o Senhor, a outra geração. Uma geração adorará o Senhor até outra geração. E dirá os feitos do Senhor, onde nós devemos, nossas gerações devem de geração em geração louvar, se alegrar, bendizer o Senhor e contar os feitos que Deus fez e parar na nossa vida. As promessas que nós temos. Nós devemos, de geração em geração, louvar, honrar, engrandecer esse Deus que nós servimos. Esse Deus que é tudo na nossa vida, que fez os céus e a terra. Essa é a mensagem do Salmo 145, versículo 3 e 4. Vamos agora para o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos, no capítulo 8, do versículo 7, do versículo 1 até o 9.
fala da segunda multiplicação dos pães e peixes. Vemos que Jesus, ele mostrava, fazia os milagres, ele alimentava pessoas, ele alimentou, primeiro deu alimento espiritual, quando ele falava, fazia milagres, falava do amor de Deus, anunciava o reino de Deus na terra. As multidões se juntavam a ele, e ele, para não ver, elas pereceram, mostrando a grandeza de Deus. Ele, quando não tinha alimento, ele mostrava. O alimento era além da palavra. Deus tinha alimento para a nossa carne também. Mostrando que, como o Senhor alimentou a multidão no deserto, o pão da vida é Jesus Cristo, é a palavra do Senhor. Então, ele alimentou 40 anos o povo do deserto. Não é nada para Deus multiplicar o que você tem na sua cozinha, no seu celeiro, não é nada. O seu salário. Que Deus é o Deus da multiplicação. O Deus que honra a nossa fé. O Deus abençoador. Jesus demonstrando quando ele multiplica os pães ali. E a segunda vez, a primeira vez, os discípulos acharam impossível alimentar a multidão. Mas Jesus fez um milagre, alimentou. Agora, pela segunda vez, os discípulos acham impossível, mesmo vendo que foi feito. Mesmo vendo que Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. A segunda vez, ele testa novamente a fé dos discípulos, quando a multidão está no deserto com ele faminta. E olha como nosso Deus é maravilhoso. Sempre no deserto, ele mostra para nós que no deserto ele providencia alimento. Do deserto, ele providencia de sustentar o remédio para te curar. Uau! Foi do deserto que Jesus, através dos milagres, da palavra, ele alimentou o espírito das pessoas. Mas ela ainda estava sedenta da fome, da carne, estava sedenta do alimento carnal, do alimento sólido. E ele agora alimenta mais uma vez a multidão, mesmo na incredulidade dos seus discípulos. Ele mostra que o que Deus fez não foi uma vez, mas quando for necessário, ele fará na minha vida e na tua. Então, vamos lá. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam dizendo: Poderá alguém saciar de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tem? Disseram: 7. E ordenou a multidão que assentasse no chão, e tomando 7 pães e tendo dado graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram diante da multidão. E tinha também uns poucos peixinhos, e tendo graça, ordenou também que lhes pusessem diante. E comeram e saciaram, e dos pedaços que sobraram levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Jesus não despediu as pessoas que estavam seguindo ele com fome. Ele saciou da palavra, ele salvou, curou, libertou-se, encheu da palavra, do ensinamento de Deus, e agora
se eles fossem, a carne ia fraquejar, eles iam passar mal, talvez ia até morrer. Mas Jesus, para eles verem que Deus, além do perdão que Ele nos dá, além das promessas que Ele fez, estava cumprindo a vida de cada um deles, o poder dele de alimentar, quantas vezes precisar, e quantas pessoas precisar do alimento também, da carne, o pão, o arroz, o feijão. Então aqui, os discípulos achou que era impossível, mas Jesus torna a mostrar que para aquele que tem fé, para aquele que está em Jesus, aquele que está em Deus, nada é impossível. Deus é o pão da vida, Ele é o que nos alimenta. E essa palavra, ela vai ser para toda a eternidade. As promessas de Deus, os feitos de Deus, Ele não vai falhar na minha vida e na tua. Versículo 10 ao 21, o fermento dos fariseus. Quando fala do fermento dos fariseus, não fala do alimento do fermento do pão, que ele quer chamar. Ele fala do fermento da palavra dos fariseus, do ensinamento dos fariseus, que faziam, ensinavam, mas não faziam, que julgavam, que condenavam, sem ter a questão, sem saber a questão certa, mas condenavam, como condenaram o justo, né? E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para a região Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo para tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles esqueceram de levar pão no barco, e não tinha consigo senão um pão. E ordenou, dizendo: olhai, guardai o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. É razoável se dizer, porque não temos pão. Jesus, conhecendo isso, disse: por que razoáveis não tem mantimento? Compreendeis ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvido, não ouvis, e não vos lembrais, quando parti 5 pães entre os 5 peixes, entre 5.000, quantos cestos de pedaços levantaste? Eram 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Eram 7. Como não entendeis ainda? O fermento do fariseu é aquilo que nos enche hoje, onde as igrejas, o mundo está cheio. É o fermento da hipocrisia, é o fermento do eu posso, eu quero, eu sei, eu faço, eu sou assim. É isso. O fermento eu sou. É a hipocrisia. É o fazer, falar e não cumprir. O fermento de querer ser santo mais que os outros, estando em maior pecado que os outros. Esse é o fermento que o mundo nos dá. Para a gente não nos encher do fermento desse mundo, da hipocrisia, da mentira, da avareza. Esse é o fermento do fariseu. E Jesus fala para os discípulos: não for o fermento do pão. Versículo 22 ao 26, a cura do cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogando-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se viu alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejam os homens, pois os veio como árvore que anda. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e olhando firmemente ficou estabelecido, e havia ao longe, decididamente a todos. E mandou
para casa, dizendo: não entrei nas aldeias. Uma coisa nós sabemos: o nome de Deus é glorificado, Jesus é glorificado, porque eles falavam as bênçãos, eles eram abençoados e contavam as bênçãos. Jesus falava para ele não entrar na cidade, mas eles entravam, ele ia contar as bênçãos. Ninguém resiste esconder uma bênção que Deus nos dá. Eles não deixavam de testificar. O que Jesus fez hoje. O que nós vemos hoje? Tanto hipócrita nas igrejas que entra só para buscar bênção, não para aprender, para buscar Deus, mas para buscar bênção e depois não conta, não volta para agradecer a bênção. Não é para agradecer o líder da tua igreja, seja ela qual denominação for, para agradecer a Deus, testificar o que Deus fez na tua vida. E muitas vezes conta o testemunho, mas somos. Esquece. Vê que todas as pessoas que Jesus curou seguiram ele. Nenhum abandonou. Talvez uns seguiram por tempo, depois se afastaram, mas seguiram. E todos ajudaram, trabalham proclamando o Evangelho. Nós, irmão, nós somos curados nas igrejas, porque Deus nos cura através da palavra. Na tua casa, se você orar, ler a Bíblia, procurar aprender, Deus está te curando. Toda mulher, todo pecado, todo erro. Mas é necessário haver um arrependimento. É necessário, onde você for, na tua casa, onde for, você contar o milagre que Deus fez na sua vida. Irmãos, eu sou um testemunho vivo. 11 de janeiro de 2005, minha esposa entrou no hospital, o dia que eu fui acidentado, os médicos falaram para ela, deram o papel, falou, vai, pode preparar a família, que ele não passa de hoje. Quem faz o milagre é Deus. A última palavra de Deus. Hoje se passaram 20 anos. Eu estou aqui. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por que eu vou ficar calado? Se o homem falou que não tem aí. Eu fiquei meio incrédulo quando minha esposa contou. Meu irmão foi com ela e contou. Quem quer? Mas quando eu lembrei das palavras que o médico falou quando eu acordei, ele falou, eu lembrei, de verdade. Quando eu acordei, perguntei ao médico quando eu estava, enfermeira, né? O médico falou, olha, você não era nem para estar vivo. Você passou 5 dias em coma. E você está aqui, ele fez aquelas perguntas, eu lembrei de tudo. Ele falou, já que você viu, não é para você lembrar de nada, nem do seu nome. E você lembra de tudo. Da hora que você saiu da sua casa, falei, da hora que eu saí da minha casa, até a hora que eu fui acidentado, deve ser que a hora que eu cheguei no local, eu me lembro, mas daí para frente não lembro nada. Então você tá bom mesmo. É Deus. Deus, nós temos que contar. Aonde eu for, tem que contar esse testemunho. Senão você sai, enquanto eu gravar o vídeo, e sempre tá lembrando que Deus faz, que Deus é Deus. Agora vamos do capítulo 20, versículo 27 ao 33, a confissão de Pedro. Pedro, o homem mais afoito, o discípulo mais afoito, né? E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem diz o homem que eu sou? E eles responderam, João Batista, e outro Elias, e outro um dos profetas. Aí Jesus fez a pergunta para ver o que o discípulo e ele disse, mas vós quem dizeis que eu sou?
Pedro, o homem mais da fé, aquele que negou Jesus, falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou, não foi o homem. Foi o próprio Espírito de Deus, Deus te revelou. Agora aqui tem uma coisa que eu creio que o mundo não sabe. Dizem os católicos, não estou condenando ninguém, não estou falando de religião. Eles falam que Jesus pôs Pedro como bispo, ou seja, como presbítero, como papa. Eu creio que não foi assim. Eu, viu, irmão? Aí disse assim, e Jesus falou assim, bem, não foi carne nem sangue, foi Deus que te revelou. Tu te chama Pedro, e sobre essa pedra ficarei meu tempo. Vamos ver se eu acho aqui. E disse, e demonstrou para que ninguém souber aquilo. E começou a ensinar em pecar. O filho do homem padecesse muito que fosse pelos anciãos, os príncipes, sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto. Mas depois de 3 dias ressuscitaria, dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreender. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas são dos homens. Aqui, Pedro, na sua fraqueza, ele, talvez na sua aflitícia, não sei, ou talvez na hora de sua cegueira, sua bondade, seu amor para com Cristo, quando Cristo falou que ele ia padecer, ia ser morto, Pedro falou, não, tem misericórdia que não vai acontecer isso. Pedro viu que ali não era Pedro, o apóstolo Pedro. Era o Satanás que estava usando a boca de Pedro para fraquejar Jesus Cristo e para pôr fraqueza nos apóstolos. Então Jesus Cristo repreendeu o espírito demônio que naquela hora tomou posse de Pedro. Eu creio que é assim. Agora, a outra que eu falei, quando ele fala do espada de Pedro, nós vamos ver em outro capítulo diante aí. Então aqui Pedro repreende Jesus, mas Jesus disse que ali não era Pedro, era o espírito maligno que entrou em Pedro para colocar dúvida. Então nós vemos que quando Jesus foi batizado, foi levado ao deserto para ser tentado, a palavra diz que Jesus, o espírito, o diabo, Satanás, afastou de Jesus por um tempo. Ele não deixou de perseguir Jesus. Ele perseguiu todo o tempo. Ele queria ver o fim do Filho de Deus. Mas ele conseguiu ver o fim dele. No versículo 34 ao 38, a cura, cada um deve essa própria cruz. O pequeno, não vou nem orar, irmão, para ficar com você. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ele salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ou quando qualquer que entre esta geração, adultos e pecadores, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqueles que não confessarem Jesus, que não aceitarem Jesus como seu Salvador, Jesus vai envergonhar. É necessário aceitarmos, confessar Jesus como nosso único suficiente Salvador diante dos homens, para nós sermos honrados diante do Pai. Devemos levar a nossa cruz. Jesus levou o meu pecado, levou a nossa cruz, mas ele deixou. Os nossos erros nós temos que carregar. Para nossos pesos nós não devemos
passar a nossa cruz para ninguém, nem cortar, nem deixar um pedaço no caminho. Ela tem que chegar lá completa, para que o nome de Deus para que o nome de Deus seja louvado. Um abraço, irmão, agora fica na paz de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo.